Queridos irmãos, queridas irmãs, quero saudar aos poucos que se encontram, poucas pessoas que se encontram aqui na Catedral de Mogi das Cruzes, saudando também aqueles que nos acompanham de longe e rezam conosco, celebrando o Domingo de Ramos, celebrando o início da Semana Santa. Agradeço ao Padre Carlos Duarte Guimarães, vigário da Catedral, seminaristas, equipe de liturgia, de canto, e assim meditamos a palavra de Deus. Acabamos de ouvir o grande relato da paixão segundo o Evangelho de Marcos, tendo ouvido no início o relato da entrada de Jesus em Jerusalém. Este ano meditamos o Evangelho de São Marcos. Por isso, o capítulo 11, a entrada de Jesus em Jerusalém, e os capítulos 14 e 15 do relato da paixão. O Salmo resume o grande sentido, significado, sobretudo o sentimento deste momento, da nossa parte, pela palavra do salmista e da parte de Jesus, da sua própria boca, recitando o mesmo salmo. Meu Deus, por que me abandonaste? Dá-se o cumprimento deste salmo, dá-se o cumprimento da profecia de Isaías, que proclamou o canto do servo sofredor, como ouvimos na segunda leitura. Dá-se também o cumprimento daquilo que São Paulo, na segunda leitura, proclamou na carta aos Filipenses, a kenosis do Senhor. Kenosis, palavra grega para dizer esvaziamento. Esvaziou-se da condição divina, assumiu a condição humana, assumiu ainda a mais rebaixada condição humana, a condição de escravo, fez-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, e diante do nome de Jesus, todo joelho se dobra ao proclamar: Jesus Cristo é o Senhor. Uma proclamação de fé, uma proclamação definitiva, da mesma forma que é aquela proclamação definitiva do final do grande relato da paixão que acabamos de ouvir, quando depois do Cristo ter expirado, dado o último suspiro, morto na cruz, o centurião, ouvir-se da voz do centurião aquela profissão de fé. Centurião este que é conhecido como nosso São Longuinho, soldado romano que professou: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Proclamação sincera nas palavras de Paulo: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Proclamação sincera de fé da boca deste soldado, e esta proclamação é a nossa proclamação de fé, firme e sólida, diferente daquela inicial aclamação com que iniciamos hoje o Evangelho dos Ramos, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém,
que foi uma proclamação verdadeira, mas passageira, infelizmente. Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino do seu pai Davi. Hosana nas alturas. Nós usamos sim esta proclamação cada vez que na Eucaristia rezamos o santo, pensando no Deus Pai e também recordando Cristo. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Porém, naquele momento era uma proclamação passageira, porque a mesma multidão depois inconstante, porque a mesma multidão gritou: crucifica-o, crucifica-o. Mas, como disse Jesus, era para que se cumprisse toda a Escritura. Era preciso, de fato, que aquele jumento fosse desamarrado para que o Cristo nele montasse e humildemente entrasse na Cidade Santa. Sim, também o desamarrar daquele jumento recorda e faz cumprir as Escrituras, como dizera o profeta Zacarias, que o rei entraria num jumento. Portanto, este jumento amarrado representa tudo o que na Escritura ainda não estava revelado, tudo aquilo que ainda era velado, mas em que em algum momento seria de fato desamarrado. O nó da história da salvação seria desatado, e era preciso que aquele que se manifestaria pelo sofrimento e pela morte, para depois receber a recompensa e a vitória da ressurreição, passasse por este momento de um reconhecimento por parte da população, por parte do povo, como fora antes na transfiguração, o reconhecimento por parte do próprio Deus: este é o Filho amado, escutem o que ele diz, esta é a manifestação da sua glória. Pois bem, nesta celebração de Ramos, com a qual iniciamos a Semana Santa, a nossa Semana Santa de hoje, da Igreja hoje, que é a mesma Semana Santa, que são os mesmos passos da Semana Santa de Jesus. De fato, ao entrar em Jerusalém, montado naquele jumento e sendo aclamado pela multidão, Hosana ao filho de Davi, Jesus está iniciando a sua Semana Santa, para cada dia ir até o templo, ainda dizer palavras do seu ensinamento acerca do reino de Deus e acerca do seu destino como enviado por Deus, como Messias de Deus. São Pedro já tinha feito lá atrás esta profissão: quem dizem os homens que eu sou? Tu és o Messias, o Cristo de Deus. Como também ouvimos no próprio relato da paixão, com aquela pergunta que é uma ironia, que é um escárnio, mas que não deixa de ser verdadeira, por parte dos sumos sacerdotes, do sinédrio, das autoridades religiosas de Israel: tu és o Filho de Deus? Tu és o Messias? A resposta: eu sou. Grave esta resposta forte, contundente: eu sou. De fato, eles que perguntaram para dizer que não aceitavam isso, e por isso o condenaram. Da mesma forma que depois com Pilatos, também Pilatos o condenou,
pela resposta "tu o dizes" de Jesus, quando perguntado por Pilatos: tu és o rei dos judeus? Tu o dizes? Sim, por ser o Filho de Deus e por ser o nosso rei, é que ele foi condenado à morte. Então é assim que, ouvindo estes relatos, relato da paixão ouvido hoje do Evangelho de São Marcos, será ouvido também na próxima sexta-feira do Evangelho de São João. Igualmente uma longa leitura com detalhes até diferentes, porque os evangelistas eles se completam no modo de cada um apresentar o Cristo em seu ministério, mas também em apresentar o Cristo ao encerrar o ministério e viver a sua condenação, a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. E claro que, ouvindo também tudo isso, nós contemplamos os mistérios dolorosos do Santo Rosário. O relato de hoje começa com a unção de Betânia, aquela mulher que derrama perfume sobre Jesus, e Jesus profetiza: ela ungiu meu corpo para a sepultura. Mas depois o relato da Eucaristia, que é o último dos mistérios da luz. Isto é meu corpo, isto é meu sangue, e vamos celebrar também na quinta-feira, especialmente este mistério da instituição da Eucaristia e da instituição do sacerdócio, a missa da quinta-feira, que seria a missa do lava-pés. Mas a partir daí são os mistérios dolorosos, os mistérios da dor. Não basta ouvirmos, não basta recordarmos. É importante que a Semana Santa para nós, acompanhando a Semana Santa de Jesus, seja um momento profundo, um momento em que vivenciamos com as nossas celebrações, com a nossa oração e com a nossa meditação, os sofrimentos do Cristo. Ligar, trazer diante dos sofrimentos do Cristo, os sofrimentos de hoje, de modo especial, esse grande sofrimento das famílias que têm perdido entes queridos pela pandemia. E nessas alturas nós já lembramos pessoas muito próximas de nós, como foi ontem Guilherme, uma pessoa tão conhecida aqui em Mogi das Cruzes, como foi anteontem Padre Ney, Padre Claudinei, lá no Maranhão, missionário daqui de Mogi das Cruzes, daqui da nossa diocese, e que trabalhava desde que se ordenou lá na diocese de Brejo, faleceu aos 50 e poucos anos. Ou seja, nós vamos unindo todo o sofrimento dos dias de hoje ao sofrimento do Cristo, e ao contemplar e celebrar e vivenciar e sofrer com Cristo, agradecemos o fato de que no seu sofrimento, o nosso sofrimento também encontra resistência, encontra consolo, consolação, encontra força, encontra mesmo o alívio da fé. Portanto, tudo que ouvimos hoje, no primeiro dia da Semana Santa, abre os nossos corações,
para celebrarmos a cada dia aquilo que a Igreja oferece em sua liturgia. Nós já tínhamos, antes da pandemia, já tínhamos a dificuldade de que a sociedade tinha transformado dias santos em dias de feriado, dias de oração em dias de lazer, os feriados da Páscoa, o lazer da Páscoa, as festas mundanas e profanas da Páscoa. Já tinha atrapalhado bastante. E agora mais ainda com a impossibilidade das nossas igrejas se encherem. Porém, de uma maneira ou de outra, vamos seguindo todos esses passos de Jesus. E como eu dizia, no dia de hoje, meditar esses mistérios dolorosos, a agonia de Jesus no horto, a condenação de Jesus, a flagelação, a coroação de espinhos, a cruz às costas do Cristo, a caminho do Calvário, a crucifixão e a sua morte. Aquele silêncio pequeno que fizemos no final da proclamação, quando se proclamou que o Cristo morreu, depois de ter dito: meu Deus, por que me abandonaste? A oração do Salmo, como eu dizia, nós não tínhamos outra resposta senão aquela atitude de silêncio, para envergonharmos-nos dos nossos pecados, para envergonharmos-nos dos pecados da humanidade, para recolhermos-nos em ação de graças pelo Cristo ter dado a sua vida e derramado o seu sangue por nós. Portanto, aquilo que iniciamos celebrando e vivenciando hoje, continuamos também testemunhando dia a dia nesta Semana Santa, porque no próximo domingo estaremos celebrando a Páscoa da Ressurreição. Eu encerro saudando o povo da Vila Piauí, lá de Ferraz do Vasconcelos, uma das nossas comunidades mais novas, a comunidade Sagrada Família, lá desta comunidade que ainda não tem padre, mas tem o seminarista Jorge, que está aqui hoje conosco, está lá morando e acompanhando aquela comunidade num trabalho de dedicação missionária, mas hoje ele disse que ele estaria aqui celebrando conosco e o povo está acompanhando pelas redes sociais. Então eu deixo a minha saudação fraterna a esta comunidade mais nova, sofrida, mas cheia de fervor e cheia de esperança. E da mesma forma, todas as outras 300 e tantas comunidades, capelas da nossa diocese, pertencentes às nossas 85 paróquias, e também trazendo no altar de Deus a oração de cada irmão, de cada irmã que nos acompanha de longe neste momento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.